Direção defensiva. Você sabe o que significa isso? Como dirigir defensivamente pode ajudar a evitar acidentes? Quais são as obrigações de um motorista responsável? Direção defensiva pode ser também chamada de direção preventiva. Você dirige defensiva ou preventivamente quando presta atenção em tudo no trânsito, quando sinaliza para os outros usuários o que vai fazer. Parece complicado, mas não é. O bom motorista faz isso permanentemente. Nós vamos explicar isso bem explicado. Ao dirigir, o motorista deve estar sempre atento a tudo o que pode acontecer ao seu redor, pois o semáforo pode fechar, o carro à sua frente pode frear de repente, um motociclista pode estar passando ou o pedestre atravessando. Enfim, muitas situações perigosas acontecem diariamente no trânsito. O motorista deve avaliar os riscos a cada momento. Para isso, ele deve estar sempre atento ao que se passa à sua volta. O trânsito é muito perigoso, os acidentes são muito comuns e basta uma desatenção para a gente levar um susto. Bateu num carro, capotou e ele tem 2 costelas quebradas, 7 pinos no braço com uma chapa de aço. Aí ela foi passar numa passagem de pedestre e não respeitou, o carro não respeitou, atropelou ela. Eu vi um rapaz ser atropelado na faixa, porque ele atravessou antes do sinal fechar. Morreu. Pouco tempo depois ele foi para o hospital, mas morreu. Parece que todo mundo tem uma história para contar. Será que o nosso trânsito é tão violento? Vamos falar com o professor Davi Duarte Lima. Professor, nosso trânsito é mesmo violento? É sim, Carol. Para você ter uma ideia, no Brasil já morreram mais de 1 milhão de pessoas no trânsito. Todo ano morrem 40 mil pessoas e 500 mil ficam feridas. Infelizmente, nossos números são de uma guerra. Realmente, é uma situação extremamente alarmante. Mas, professor, existe alguma solução? Felizmente existe. A solução está em melhorar. Nós temos de melhorar a segurança das nossas vias, melhorar nossas calçadas, a sinalização, construir ciclovias, melhorar a fiscalização para punir os motoristas infratores e melhorar a educação para o trânsito, principalmente fazendo com que os motoristas conheçam e apliquem os princípios da direção defensiva. Na prática, que princípios são esses? Há 3 coisas simples que todo mundo pode fazer. Primeiro, evitar cometer erros. Segundo, levar em consideração o comportamento e as limitações dos outros. Terceiro, prestar atenção quando houver condições adversas. Quem faz isso evita acidentes, torna o trânsito mais humano e também protege seu bolso, porque ele não será multado. Todo mundo deve conhecer as regras do Código de Trânsito. No trânsito, cada um cede um pouco de sua liberdade para que todos andem com segurança. Vamos ver em detalhes cada um desses princípios aos quais o professor se refere. Descuidar-se do carro, pneus carecas, freios que falham, lanternas ou faróis queimados. Tentar recuperar o atraso no percurso. Quem sai atrasado, chega atrasado. Você não ganha tempo mudando de faixa, de fila. Lembre-se, aparentemente a fila que menos anda é aquela que você está. Lei de Murphy. Além disso, o sinal vermelho vai fazer você parar. Sair correndo logo que o sinal abre não adianta nada, pois logo na frente haverá outra fila ou congestionamento e a seguir ficará imobilizado em outro sinal vermelho. Nessas condições, andar rápido significa irritar a si próprio e aos outros, gastar mais freios e pneus, poluir mais e criar situações de perigo. Pior, não adianta nada. Não tente recuperar o tempo que você perdeu dirigindo mais rápido no trânsito. A regra é, se você saiu 10 minutos atrasado, vai chegar 10 minutos atrasado. Cometer infrações. Cometer infrações não tem desculpa. Você cria dúvidas nos outros usuários e isso é perigoso. Cometer infrações é não obedecer aos sinais de trânsito, fazer uma ultrapassagem proibida, não ligar o pisca-pisca para virar à direita ou à esquerda, dirigir em velocidade incompatível com a segurança ou desobedecer qualquer preceito do Código de Trânsito brasileiro. Direção agressiva. Nunca dirija agressivamente. Atrás do volante, você não precisa virar bicho. Gentileza e compreensão são sinais de boa educação.
Se você errou, faça um gesto de desculpas. Se foi outro condutor que errou, adapte sua velocidade e comportamento às novas condições. Não fique nervoso nem crie dificuldades adicionais para ele. O segundo princípio é levar em consideração as limitações dos outros usuários. Professor, que limitações são essas? Carol, cada pessoa, de acordo com suas características, tem habilidades e limitações. E no trânsito, cada tipo de usuário, seja ele pedestre, ciclista, motociclista ou motorista, tem suas obrigações. O motorista é o grande responsável pela segurança no trânsito. Ele deve ficar atento ao comportamento dos outros usuários. Vamos ver algumas situações que ocorrem todos os dias nas nossas ruas. Falta de atenção dos outros usuários. Às vezes tem pedestre distraído, motorista distraído e até motociclista que não presta atenção no trânsito. A maior parte das infrações significa aumentar o risco de acidente. O que você tem de fazer é reagir antecipadamente, de forma preventiva. Há muita gente que dirige embriagado ou fura sinal vermelho. Mantenha a distância com relação aos carros à sua frente. Não freie bruscamente para não surpreender os que vêm atrás. Mantenha sempre um espaço onde você possa se esquivar de manobras ou erros dos outros. Lembre-se que nem todo mundo respeita as regras de prioridade. Nos cruzamentos, esteja sempre atento. É melhor ceder a prioridade, mesmo tendo razão, que envolver-se em um acidente. A regra é: evitar um acidente é sempre melhor. Limitações dos outros usuários. O que temos de fazer é nos colocar no lugar do outro e perguntar: quais as dificuldades que ele pode ter? Um ônibus, por exemplo, todo mundo enxerga, mas ele não tem a mesma agilidade de um carro ou de uma moto. Pedestres, ciclistas, motociclistas, todos têm limitações. Conhecer os limites dos outros usuários permite que se possa prever o comportamento deles, evitando assim os acidentes. Veja alguns exemplos. Pedestres são os mais vulneráveis. Eles são os menos visíveis. As crianças são impulsivas, às vezes saem entre dois carros estacionados. Ao ver crianças, diminua a velocidade, mesmo que elas estejam na calçada. O comportamento delas é imprevisível. Elas também têm dificuldade de ver o que se passa na rua, porque têm a visão obstruída pelos carros estacionados. Os idosos são hesitantes e mais lentos. Eles têm dificuldade em avaliar corretamente os riscos. Se eles começaram a atravessar a rua, espere que a travessia seja completada, mesmo se o sinal já estiver verde para você. Ciclistas também são muito vulneráveis. Muitas vezes eles ficam espremidos entre a calçada e a rua ocupada pelos carros. Se há uma subida, eles geralmente fazem zigue-zague. Fique atento, pois quando eles viram à esquerda ou à direita, podem esquecer de sinalizar ou olhar para trás. O código diz que os veículos motorizados devem guardar uma distância lateral de 1,5 m em relação ao ciclista. Motociclistas ocupam as ruas de todas as cidades. A maioria usa moto para trabalhar, entregar pizza, entregar jornal. Eles ultrapassam pela direita e pela esquerda e fazem zigue-zague, às vezes em grande velocidade. O capacete é uma proteção indispensável, mas reduz a audição e limita a visão. Alguns motociclistas arriscam passando entre dois carros. Mesmo que eles estejam errados, evite acidentes. Caminhões. Devido ao seu tamanho, são obrigados a ocupar mais espaço nas manobras. Quando viram numa esquina, como são veículos longos, invadem a outra faixa. Eles têm grandes pontos cegos e todo cuidado é pouco. Ônibus. Têm os mesmos problemas dos caminhões. Além disso, os ônibus urbanos param regularmente nos pontos. Dê prioridade aos ônibus e tome cuidado com seus passageiros. O trânsito é muito complexo. O motorista idoso dirige diferente de um jovem. Motos andam rápido, pedestres e ciclistas têm limitações. Como fazer para resolver tudo para que não ocorram acidentes? Carol, o que todo mundo tem de fazer é obedecer à lei, que é o Código de Trânsito. Tem um artigo lá que diz: os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.
e juntos pela incolumidade dos pedestres. Esse artigo inverte a lei da selva. Ele é a lei da civilidade, da solidariedade e onde o maior, o mais forte, tem obrigação de proteger o menor, o mais frágil. É uma lei muito bonita. Parece uma lei de solidariedade. Com isso, já resolveríamos os problemas de trânsito, não é mesmo? E o terceiro ponto? Será que as pessoas sabem o que são condições adversas? Não. É o tempo, né? É a conservação do veículo. Dirigir alcoolizados, né? Com sono. Condições adversas são circunstâncias que prejudicam dirigir com segurança. Por exemplo, a chuva é uma condição adversa. Quando chove, a pista fica escorregadia, diminui a visibilidade, os vidros ficam embaçados. Nessas condições, o motorista deve redobrar a atenção, tomar uma distância maior dos outros carros, porque a distância de frenagem é maior. Além disso, os pedestres podem atravessar a pista correndo. Será que podemos fazer algo contra as condições adversas? Carol, a gente não pode fazer parar de chover, mas podemos tomar precauções. Por exemplo, nós devemos manter nosso carro bem revisado, com freios bons, pneus bons e bem calibrados, vidros transparentes e desembaçados. É lógico que devemos adotar uma velocidade compatível com a situação. Para melhorar a visibilidade do nosso veículo, podemos acender os faróis, porque a regra número 1 da segurança de trânsito é ver e ser visto. Em outras palavras, em condições adversas, devemos tomar precauções para não correr risco e evitar acidentes. Isso é direção defensiva. Além disso, nós temos de cuidar bem do nosso carro. Tudo tem de estar em ordem. A parte mecânica, as luzes e os freios. A maioria desses cuidados é simples. Semanalmente calibrar os pneus, verificar o nível do óleo, conferir se as luzes estão funcionando. Se qualquer coisa falhar, pode representar risco. E temos de cuidar bem de nós mesmos. Dirigir estressado ou cansado é perigoso. E muitas vezes, para enfrentar o trânsito numa hora difícil, precisamos estar bem. A gente deve ajustar os bancos em uma posição confortável, ajustar os espelhos retrovisores para ter boa visibilidade. A posição ideal é a seguinte: dorso esticado e reto, pernas e braços ligeiramente dobrados, mais ou menos 120 graus. Essa posição é menos cansativa, além de possibilitar dirigir confortavelmente. Evite ficar muito perto ou muito longe do volante. Segura o volante na posição 10 para as 2 ou 15 para as 3. Agora ficou claro? Dirigir defensivamente significa avaliar os riscos do trânsito, tomar as medidas preventivas necessárias e agir corretamente. Para isso, a gente deve respeitar o Código de Trânsito, cuidar do carro, redobrar a atenção em condições adversas e, principalmente, cuidar de si e dos outros. As bebidas são associadas à alegria, à festa, ao prazer. Infelizmente, quando se mistura álcool e direção, as alegrias se transformam em tristezas, o prazer em tragédia, a festa em velório. Quem não conhece uma história de acidente com bêbado? Segundo o Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, mais de 200 mil feridos e 15 mil mortes no trânsito todo ano poderiam ser evitadas se as pessoas não bebessem e dirigissem. Ele acabou bebendo além da conta e perdeu a consciência em um determinado momento e capotou o carro e só não perdeu a vida porque Deus não quis. Mas foi devido à bebida, o excesso da bebida alcoólica. Ou bebe ou dirige, né?
E eu acho que o mais certo é não beber. Às vezes com excesso de álcool a pessoa não sabe o que está fazendo, aí provoca acidentes, né? Era um casal de irmãos e o motorista consumiu bebida alcoólica no Parkway e dirigindo pelo Eixão Sul, ele bateu na traseira de um ônibus e ele não teve lesão grave, mas a sua irmã ficou presa nas ferragens. Nós demoramos 2 horas para tirar ela e ela teve lesões graves. Havia a possibilidade de amputação da perna dela e nós ficamos por 2 horas tentando tirá-la e estabilizando seus sinais. Fizemos infusão de soro, contenção de hemorragias, porque ela tinha sangrado muito. Álcool e direção não combinam. Todo mundo sabe disso. Mas tem gente que não aprende e continua dirigindo bêbado e ameaçando a segurança de todo mundo. O professor Davi Duarte Lima é pesquisador na área de trânsito e nos fala um pouco mais a respeito. Professor, por que não se deve beber e dirigir? Pois é, Carol, como você disse, álcool e direção não combinam. Os dois não fazem um bom casamento por 3 razões. Primeiro, quem bebe fica com os reflexos mais lentos, demora mais a reagir em qualquer situação de risco. E demorar a tomar uma decisão no trânsito pode significar acidente. Segundo, porque o motorista embriagado muda o comportamento. Ele fica mais agressivo, passa a não respeitar os outros usuários, como motoristas, pedestres, ciclistas. Isso aumenta o risco de acidentes. Em terceiro lugar, no caso de uma pessoa ferida, quanto mais ela tiver bebido, menor sua chance de sobreviver. Cerveja é uma bebida fraca. Se eu beber só uma cerveja, eu posso dirigir? Uma tulipa de chope ou de cerveja contém a mesma quantidade de álcool que uma taça de vinho ou uma dose de cachaça. Como o álcool na cerveja é mais diluído, as pessoas bebem um volume maior. Mas atenção! Tomar um chope corresponde a ingerir a mesma quantidade de álcool que uma dose de cachaça. Nenhuma bebida alcoólica é inocente. Pode ser cerveja, vinho ou cachaça. Ela mexe com o organismo e aumenta as chances de acidente. Vamos ver como é a ação do álcool no organismo. Na verdade, o que o álcool faz é interferir nas membranas neuronais. Ele, de uma forma geral, ele aumenta todos os sistemas inibitórios do sistema nervoso e diminui todos os mecanismos excitatórios. Nesse balanço, o álcool é considerado, por isso, um depressor do sistema nervoso central. Isso significa que, quando ingerido, ele provoca agudamente lentificação do pensamento, diminuição da capacidade de julgamento, diminuição da autoconcentração, diminuição da atenção, diminuição da coordenação motor e dos reflexos, além de cefaleia, sonolência. Professor Davi, na prática, como essas alterações se refletem no momento do risco de acidente? Carol, o motorista embriagado demora muito mais em tomar e executar uma decisão. Vamos ver um exemplo. Uma criança inesperadamente começa a atravessar a rua. O motorista alerta em perfeitas condições, avista a criança a 40 metros. Ele raciocina rapidamente o que fazer. Desviar, frear, decide frear. Então ele tira o pé do acelerador, coloca o pé no freio. Entre o momento que ele viu a criança, pensa o que fazer e coloca o pé no freio, o carro estava andando a 60 km por hora. Nesse 1 segundo, ele andou 17 metros. O motorista aperta o freio e o carro começa a desacelerar. Como o pavimento estava seco, o freio em perfeitas condições, os pneus novos e calibrados, o carro leva ainda 18 metros até parar. Então, entre o momento que o motorista viu a criança e parou o carro, foram 17 metros mais 18 metros. Total, 35 metros. Se o motorista estivesse embriagado, ele demoraria mais para decidir. Se ele retardar apenas 1 segundo na sua decisão, até ele pisar no freio, o carro teria andado 34 metros e precisaria ainda de mais 18 metros até fazer o carro parar. Professor, 1 segundo é muito pouco. É realmente muito pouco. 1 segundo que a pessoa retarda na sua decisão pode ser determinante para ocorrer um acidente. Carol,
beber e dirigir ainda tem outros problemas. O primeiro sentido alterado é a visão. E como todo mundo sabe, ver e ser visto é a regra número 1 da segurança de trânsito. 95% das informações que usamos para dirigir vêm da visão. Mas quando o motorista bebe, ele fica com a visão imprecisa, ele perde a noção de distância. Se ele bebe um pouco mais, nem vê o que passa ao lado do seu carro. O motorista vê a frente, mas não vê as laterais da via. A qualquer momento ele pode provocar um acidente, atropelar uma pessoa. Realmente beber e dirigir não combinam. O pior é que tem algumas pessoas que quando bebem, viram outras. O que acontece com as pessoas quando bebem? Bom, na verdade, o álcool ele age em cima do sistema nervoso central, que prejudica algumas atividades, porque o sistema nervoso central ele é responsável pelo processamento de informações. Então, quando a pessoa bebe, esse momento fica muito prejudicado e vai desde atividades básicas como movimentação, fala, então tende a prejudicar tudo isso. Por isso que dizem que quando a pessoa bebe, ela se transforma numa outra pessoa, porque ela tende a agir sem a consciência dos atos. Quando juntamos diminuição dos reflexos do motorista, visão embaçada e comportamento agressivo, não deve dar em boa coisa. Professor Davi, eu ouvi dizer que basta uma cerveja para aumentar o risco de acidente. Isso é verdade? É sim, Carol. Qualquer cervejinha pode ser um problema. É por isso que muitos países têm programas que eles chamam de alcoolemia zero. Ou seja, quem bebe uma dose não pode mais dirigir. Uma tulipa de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de qualquer bebida aumenta em 100% o risco de acidente. 2 doses significam um aumento de 200%. 3 doses, 400%. 4 doses aumenta para 800%. Na 5ª dose, o risco de acidente já é de 1.600% a mais. A cada cerveja, dobra o risco de acidente. O risco aumenta de forma exponencial. Acho que depois de conhecer isso, muita gente não vai mais pegar no volante depois de beber. E o que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Vamos falar com Márcio de Andrade, que é da Polícia Militar e professor de Legislação de Trânsito. Professor Márcio, quais são os principais pontos do Código sobre álcool e direção? Se o condutor for flagrado conduzindo o veículo automotor acima do índice permitido no próprio código, que são 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ele vai ter uma multa gravíssima, com fator multiplicativo vezes 5, ou seja, é um valor alto, e além disso, ele vai ter a sua habilitação recolhida e a suspensão de direito de dirigir também. Além de todo o perigo de beber e dirigir, ainda tem o risco de ser preso e pagar uma multa. Professor Davi, nós vimos que com 3 cervejas o risco de acidente aumenta 400%. Isso vale para todo mundo? Esse número é uma média, Carol. Nós temos de considerar que as mulheres geralmente são mais fracas para beber. Quem tem menos de 20 anos e mais de 60 também é mais sensível ao álcool. Com o estômago vazio, a bebida sobe mais rápido. Para quem não tem o hábito de beber, às vezes uma cerveja já é demais. É que a absorção do álcool varia de pessoa para pessoa, de um dia para o outro. E a sensibilidade ao álcool depende até mesmo do estado emocional da pessoa. Portanto, o melhor é seguir a velha e conhecida regra: se for dirigir, não beba. Professor, nós temos aqui algumas perguntas sobre o assunto com o nosso repórter Alexandre. E aí, Alexandre, quais são as principais dúvidas do pessoal aí na rua? São muitas dúvidas sim, Carol. Vamos começar aqui perguntando para a Indiana qual a dúvida que ela tem com relação a álcool e direção. Depois de 5 cervejas, quanto tempo eu preciso esperar para voltar a dirigir? Bom, o processamento do álcool pelo organismo é lento e varia de pessoa para pessoa. O metabolismo de uma pessoa normal processa cerca de 1,5 dose de álcool por hora. Comer pão, massas, biscoitos, arroz e os sucos de frutas
reduzem o problema do álcool, pois aceleram o metabolismo. Intercalar bebida alcoólica com água, com suco de frutas, também ajuda muito. Para que você tenha segurança, espere 1 hora para cada cerveja que você tomou. Estou tomando um remédio e notei que eu estou mais fraco para beber. O que eu devo fazer? Olha, a primeira coisa é ler a bula do medicamento que você toma e consultar o seu médico. Alguns remédios aumentam os efeitos do álcool. O melhor é cortar o álcool. Aliás, se você está em tratamento de saúde, toma remédio ou faz algum regime, deve evitar beber, porque nessas situações as pessoas costumam ficar muito sensíveis ao álcool. Para melhorar do porre, eu tomo banho frio ou café amargo? O café pode até aumentar o porre. Respirar fundo também não resolve nada. O único efeito do banho é que o bêbado vai ficar mais limpo. Quem for dirigir de volta não deve beber. A festa tem de continuar. Quando andamos de carro, nós somos protegidos por 2 tipos de segurança, a ativa e a passiva. Vamos falar de segurança passiva. Você sabe o que é isso? Mesmo não sabendo o que é, a gente faz uso da segurança passiva e da segurança ativa. Veja as definições. A segurança ativa são itens do veículo que ajudam a evitar acidentes. Por exemplo, bons freios, bons pneus, boa visibilidade. Também itens de alta tecnologia, como controle eletrônico da estabilidade, controle de tração, ABS. Tudo no veículo que ajuda a evitar acidente faz parte da segurança ativa. A segurança passiva é composta por itens que protegem as pessoas em caso de acidente. Eles entram em ação independentemente da vontade do condutor ou passageiro e reduzem os ferimentos e danos. Você usa sempre o cinto de segurança? Sempre, é obrigatório usar. Aqui, ó, a prova é aqui. Você usa itens de segurança aqui, não é? Não. Mesmo sem saber, as pessoas usam segurança passiva. Vamos falar com o professor Davi Duarte Lima, doutor em segurança de trânsito. Professor, por que a segurança passiva é tão importante? Acidentes de trânsito são muito frequentes, Carol. Na maioria das vezes, os acidentes são violentos. O que parece uma pequena colisão é, na realidade, um grande choque para o corpo humano. No momento do acidente, as pessoas devem estar protegidas. Uma colisão gera 3 choques. O primeiro é a colisão do veículo. O segundo é o choque dos ocupantes dentro do veículo. Com a desaceleração do corpo da pessoa, ocorre o terceiro choque, que é interno. Nosso corpo é formado em grande parte de líquidos e tecidos moles, que com a desaceleração se chocam contra as estruturas internas. Essa terceira colisão causa as hemorragias internas. É por isso que, quando acontece um acidente, as pessoas têm de estar bem protegidas. Os principais itens de segurança passiva que protegem as pessoas em caso de acidentes são: cinto de segurança, coluna de direção retrátil, airbag, carrocerias deformáveis, barras de proteção lateral, encosto para a cabeça, vidros laminados. Todos esses itens são muito importantes. Em colisões laterais, são as barras de proteção que protegem a cabine dos passageiros. As carrocerias deformáveis ajudam na absorção do choque para que as pessoas fiquem mais protegidas. Os airbags são bolsas de ar que evitam o choque entre os passageiros e as partes duras no interior do veículo. Os vidros laminados evitam que estilhaços firam os passageiros. Professor, algum desses itens merece cuidado especial? Em colisões, o airbag é um item que salva vidas, mas ele infla muito rapidamente.